Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 21 anos, estou no 7º período da Faculdade de Medicina, tenho mais 3 anos pela frente aí até terminar tudo, né? E no momento eu estou de férias, minhas aulas voltam dia 10 de agosto, né? Segunda-feira agora. Ainda vai ser na modalidade presencial remota, que é o nome que eles deram, né, para as aulas online. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de métodos de estudo, né? Que esse é um dos 5 temas que eu preparei para vocês para comemorar os 100 inscritos aqui do canal. Tô muito feliz com essa conquista. O canal tá crescendo e eu tô ficando muito feliz com isso. Muito obrigada a todos que se inscreveram. Se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, aproveita, né? Deixa o like e ativa o sininho de notificação. Tudo isso me ajuda a crescer aqui no canal, porque o YouTube entende que é um vídeo bom, com bom conteúdo e acaba alcançando mais pessoas, né? E essas pessoas acabam conhecendo o meu canal. Então, bora pro vídeo. Bom, existem os mais diversos métodos de estudo, né? Só procurando na internet a gente acha vários tipos e de vários modos para realizar o nosso estudo e aumentar a nossa produtividade, manter o foco. E nesse vídeo eu vou falar alguns métodos que eu já utilizei, né, nos anos que se passaram e alguns métodos que eu ainda utilizo, né, que me ajudam a manter o foco, aumentar a produtividade. Só que antes de falar deles, eu acho importante a gente falar que não é regra isso que eu vou falar para vocês. Cada um tem seu método de estudo, cada um se concentra melhor de uma determinada forma. Não existe um método de estudo que é 100%, que funciona 100%, né, para todo mundo. E cada um se adapta a um tipo. Eu mesma vou falar sobre o método Pomodoro, né, que é um método muito bacana, mas que eu não consigo me adaptar, eu já utilizei, né, no semestre passado, mas que é um método que me atrapalha, na verdade, ao invés de ajudar. Mas eu vou comentar um pouquinho dele, vou falar das vantagens. E o método que você escolher para estudar tem que ser um método que vai te ajudar na assimilação do conteúdo, no entendimento do assunto, né, que vai te ajudar na fixação, porque não adianta nada você estudar e não guardar o que você não guardar o que você estudou, né? Então, vamos lá. Bom, o primeiro método de estudo é a técnica Pomodoro. Ela foi desenvolvida em 1988 por um italiano. Eu acho importante a gente conhecer um pouquinho, né, dos métodos que a gente aplica, porque é tudo baseado em experiência e em estudos, né? Ele é um método de gestão de tempo que pode ser aplicado em todas as tarefas do seu cotidiano, desde um estudo, ou uma prova, ou a leitura de um livro, ou a limpeza da casa, né? É um método simples e que tem como base um tempo de 2 horas. Primeiro você vai realizar uma atividade durante 25 minutos. Durante esses 25 minutos você vai dedicar foco total, né? Sem distração, sem interromper, sem ficar pensando em coisas aleatórias, né? E aí depois desses 25 minutos você vai dar uma pausa de 5, né? E você vai fazendo esse ciclo até completar 2 horas, né? Então seriam 4 tempos de 25 minutos, 3 tempos de 5, e aí no final você faz uma pausa de 30 minutos, né? 15 a 30 minutos. E durante esses 25 minutos de foco total, você pode concluir ou não a atividade que você estava realizando. O importante é você se dedicar durante esse tempo, né? E é importante falar que durante esse tempo de descanso, né, esses 5 minutos de pausa, a gente não pode fazer nada que requeira muito esforço mental, né? Então, resolver um problema, fazer questão, ler alguma coisa. Então, tipo assim, mexe na rede social, vai no banheiro, toma uma água, né? Respira um pouco, vai tomar um sol e aí você volta, né? E também é bacana a gente não se dispersar muito, né? Porque senão a gente, até voltar com o foco total,
demora, então é um método que não rende, né? Então você tem que manter o foco, dar uma pausa, não se distrair muito e voltar ao foco, né? É um método bacana, tem muitas vantagens de aprendizado e fixação, porque aí você acaba se concentrando totalmente no assunto. Eu falei no começo que eu não me adaptei muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de pegar um assunto e estudar de cabo a rabo, sem ter que ficar parando, né? Eu paro quando eu finalizo o assunto, aí eu vou no banheiro, bebo água, dou uma volta, brinco com as cachorras, e aí eu volto para estudar outra coisa. Eu não gosto de ficar parando. Mas tem gente que se adapta, né? Aí vai de cada um. O segundo método de estudo é o mapa mental. Ele é um método criado por volta dos anos 70, né? E particularmente é um dos métodos que eu mais gosto de estudar, se não o meu preferido, né? Ele proporciona o desenvolvimento de estratégia, porque a gente tem que encaixar, né, nos espaços que a gente tem o assunto que a gente estudou, né? Ele estimula a memória. Ele me ajuda muito nas provas, porque eu lembro da cor que eu escrevi, eu lembro o canto que tava, eu lembro o jeito que eu escrevi, então estimula muito a nossa memória visual. Ele ajuda no gerenciamento das informações, então você lê um assunto, você tem que colocar as palavras-chave, a ideia principal daquele texto, sintetizar bem, né? Ele ajuda você a manter o foco, porque você acaba se dedicando, né, a fazer um mapa mental que vai te ajudar a estudar depois. E é um método que facilita muito a revisão, né? Então, depois que eu faço os meus resumos, eu faço o resumo digitado ou à mão, depende do que a gente tá com vontade de fazer no dia, né? Para revisar para as provas, eu faço mapa mental, que me ajuda na fixação visual, né? É muito bacana isso. E você acaba fixando os assuntos com uma certa facilidade. Esses aqui são alguns dos mapas mentais que eu já fiz. Inclusive lá no meu Instagram tem um link na minha biodescrição que tem os meus resumos, né, da medicina. Então tem bastante assunto, eu tô atualizando ele e logo logo vai estar completo, né? Então vai lá conferir. E se você pegar algum deles e for estudar, me marca lá, porque eu adoro ver isso, adoro ajudar as pessoas e me deixa muito feliz. O terceiro método de estudo que eu vou falar para vocês é o resumo. Eu acredito que seja o método mais tradicional que existe, né, de estudo. Acredito que a maioria das pessoas utilizam. E ele consiste em resumir os pontos mais importantes, né, sintetizar os pontos mais importantes de um texto, de uma aula, de um livro, um artigo que você estiver lendo e colocar as principais ideias. E para incrementar esse método, a gente pode fazer uso de ferramentas que ajudam a fixar e a memorizar o assunto, que é grifar o texto, por exemplo. Não grifar a página inteira, os principais assuntos, a palavra-chave do parágrafo, do tópico, né? E poder fazer a releitura, né, desse resumo diversas vezes também ajuda na fixação do conteúdo. Você acaba também memorizando, né, ativa a sua memória visual. E o meu próximo vídeo, inclusive, vai ser como fazer resumos eficientes. Eu vou dar algumas dicas que eu aprendi durante a vida, durante os meus estudos, e algumas dicas que eu acabei conhecendo recentemente também. O quarto método de estudo que eu trouxe para vocês é a autoexplicação. É um método de estudo que utiliza uma técnica de aprendizado para assuntos com que você tem maior dificuldade, que você acha mais difícil, que são os assuntos mais abstratos. E ao explicar para você mesmo o que você está estudando, né, com as suas próprias palavras, você acaba ativando áreas no seu cérebro que ajudam na fixação, no entendimento do assunto, né? E trabalha a memória e o raciocínio, porque quando você se faz uma pergunta,
você tem que se esforçar, você tem que ativar várias áreas no seu cérebro para você conseguir responder essa pergunta. E uma ideia bacana que eu já utilizei muito e ainda faço, na verdade, é gravar áudio. Criei um grupo no WhatsApp, só eu, e aí eu vou gravando áudio e explicando a matéria. Vou falar sobre o eletrocardiograma, vou falar as alterações que eu posso encontrar e os tipos de, de ritmos que eu tenho. E aí eu vou falando e deixo salvo lá nesse grupo. E aí, quando tá perto das provas, eu coloco esse áudio para rodar e vou escutando, vou relembrando o assunto, acompanhando o meu resumo e lendo também, né, junto. E isso acaba intensificando o aprendizado, porque daí você vai também estimular o seu recurso de aprendizado de audição, que é um método que ajuda muito. O quinto e último método de estudo que eu vou falar para vocês é o teste prático, que é a resolução de questões. Então, pode ser resolução de prova, resolução de questão de livro, de questão na internet, as questões que você mesmo levanta na hora que você está estudando, né? E isso ajuda você na assimilação do conteúdo, porque você acaba reunindo diversos conteúdos numa questão só, e aí você tem que ter um raciocínio rápido, né? Porque você tem que saber as consequências, saber o mecanismo de ação, saber o porquê, e isso ajuda muito na fixação. Eu utilizo muito o método de flashcards, que é um... você pega uma ficha, né? E aí eu escrevo na frente a dúvida que eu tive, ou um termo, para que eu consiga relembrar, né, o assunto. E no verso dessa ficha eu coloco o significado, ou as consequências, a resposta da pergunta que eu coloquei na frente. Bom, esses foram os 5 métodos de estudos que eu falei para vocês. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Me conta aí nos comentários se você utiliza algum outro método de estudo ou se você já utilizou algum desses e gostou ou se não gostou. É importante salientar que cada um tem seu método de estudo, isso que eu falei não é uma regra, né? Cada um se adapta a um método diferente e eu constantemente estou mudando de método de estudo para aprimorar meu aprendizado, para não cair na rotina e acabar deixando de estudar, né? Porque tá cansado de utilizar o mesmo método sempre. O objetivo disso que eu falei para vocês é entender o assunto e não decorar, porque decorar prejudica muito no aprendizado, a gente acaba não aprendendo de fato, né? É uma falsa sensação de aprendizado. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos e até a próxima!